Muito bem, Jornal Maringá, agora aqui para falar com o pré-candidato, agora oficialmente, Silvio Barros, do Progressista. Seja bem-vindo ao nosso jornal mais uma vez. Eu que agradeço o privilégio de poder estar aqui conversando com os... Agora a gente não sabe se é leitor, se é ouvinte, se é espectador, porque é tudo junto, né? Tudo junto. Mas com os maringaenses. É isso. Bom, Silvio, o que você tem a falar a respeito dessa pré-candidatura agora oficialmente, né, depois da convenção, agora próximo aí de realmente oficializar também a candidatura? Bem, para mim foi uma honra muito grande, foi uma convocação, não só do meu partido, mas de outros partidos que estão nos apoiando e a quem eu agradeço a confiança. Mas algo que a gente sentiu na rua, né? Sentimos que as pessoas pediam que a gente considerasse a hipótese de voltar a disputar a prefeitura e claro que isso é muito gratificante. Você ver as pessoas parar você e dizer, olha, você precisa voltar, você tem que ajudar a cidade mais um pouquinho. Embora estivesse confortável na vida que a gente estava levando profissionalmente, o desafio de atender a população, de cumprir mais uma missão, falou mais alto. Então eu fico feliz de poder ter sido, digamos, validado pela convenção de 5 partidos, de uma vez só, e foi muito legal o evento, a quantidade de pessoas que foi lá, o apoio que a gente tem sentido e recebido, não só no ambiente político, mas na cidade como um todo, tem sido muito gratificante. Eu estou bem feliz com essa oportunidade de apresentar o nosso nome aos maringaenses mais uma vez. Tá certo. Bom, em Maringá, realmente, assim, são vários assuntos, né, para a gente tratar, a população também. Vamos começar falando do Hospital da Criança, falar sobre o Hospital da Criança, que com certeza vai ajudar não só o Maringá, mas muitas crianças, muitas famílias da região também, né? Bom, finalmente, né, a novela parece que está terminando. A licitação foi feita, a empresa que ganhou, acredito que foi uma surpresa para muita gente, porque todo mundo aqui conhece muito o Hospital Pequeno Príncipe, conhece alguns hospitais, o Erasto Gedner, que tem um hospital dedicado à criança, principalmente para doenças raras, de oncologia, que são mais conhecidos da gente. De repente chega aqui um Martagão Gesteira, lá da Bahia, que ninguém ouviu falar, e ganha a licitação. Mas, conhecendo bem a história deles, eu confesso que eu, particularmente como cidadão maringaense, estou muito confiante. Sabe, Gabriel, em Maringá não tem nenhum CNPJ com 100 anos de idade, porque a cidade não existia. O CNPJ da Liga Álvaro Bahia contra a mortalidade infantil, que é a dona do hospital, tem 100 anos. 100 anos dedicados a combater a mortalidade infantil e a criar hospitais e unidades de saúde exclusivamente dedicadas às crianças. Isso tem que dar uma certa tranquilidade para a gente. Eles têm uma história, eles têm um currículo de dedicação a atender crianças em situações as mais diversas possíveis. Eu fiquei confortável com o resultado da licitação que a Prefeitura fez. Acho que seremos muito bem atendidos. E a população pode ficar mais confortável, sabendo disso também, né? Claro, quem se dedica a 100 anos e continua no mercado é porque faz bem feito. Certamente, se não fosse uma instituição absolutamente séria, eles já não estariam mais nesse ambiente, porque é um ambiente difícil, é caro, atende só pessoas carentes, então precisa de recorrer a doações o tempo todo, e o que a gente pôde aprender na internet sobre essa instituição e conversando com pessoas que conhecem, é tranquilizante. Eles continuam tendo muita credibilidade para ir buscar doações e recursos e apoio do Ministério da Saúde. Eu acho que o nosso Hospital da Criança estará em boas mãos.
Se tivesse com o Pequeno Príncipe, também estaria em boas mãos. Mas o fato da gente não conhecer não quer dizer que não seja uma instituição muito séria e muito capaz. Tá certo. Bom, Silvio, vamos falar sobre um assunto aí bastante comentado, né, na imprensa recentemente, que é sobre a Chris Lauer, né, cassação. O que você tem a dizer a respeito? Como que surgiu para vocês essa notícia? Bom, em primeiro lugar, deixar uma coisa clara. Eu, particularmente, não tenho nada contra a Cris, eu até gosto da Cris e acho que é uma pessoa que merece respeito. Porque ela, além de ser uma profissional da comunicação, jornalista, ela é arrimo de família, trabalha e leva a sério as coisas que ela faz. Quando ocorreu esse assunto da cassação, eu até tomei a iniciativa de conversar com alguns vereadores para entender o que estava acontecendo e por que desse processo. Porque eu, particularmente, acho que, falta tão pouco tempo para acabar um mandato. Não sei se seria o caso de terminar assim, há poucos meses, terminar um mandato com uma cassação. Mas eu tenho que reconhecer que eu não conheço a realidade dentro da Câmara. Conversei com alguns, percebi assim que existe uma certa preocupação e de uma questão, eu diria, mais pessoal do que política ou do que, digamos, institucional. Chegou no nível pessoal. Como chegou, eu não sei explicar, não tenho informação suficiente. Mas entendo que, de repente, poderia haver alguma penalidade não tão extrema como a cassação. Eu imagino assim. Isso é uma questão que cabe aos vereadores. E aí muitas pessoas falam assim, mas e qual é a influência que o Executivo pode ter no Legislativo numa hora dessa, ou você com a sua equipe? E aí tem uma preocupação grande. Eu não gostaria, como prefeito, que o Legislativo alterasse leis que o Executivo propõe, desvirtuasse completamente o espírito daquilo que a gente manda para a Câmara e que não houvesse respeito entre os poderes. Então, a gente tem que ter independência. Eu acho que os vereadores têm que ter independência. Eles têm o direito de decidir no âmbito do Legislativo aquilo que é exclusivamente do Legislativo. Não é um assunto que envolve um ambiente externo, que envolve o Legislativo. Mas que deveria se considerar que, afinal de contas, cada um deles que está lá não está sozinho. Ele representa pessoas que votaram, pessoas que escolheram esses representantes. Então, às vezes, por uma questão pessoal, você ter um comportamento com um indivíduo pode não considerar que esse indivíduo não é, na Câmara de Vereadores, um indivíduo, é uma coletividade. Cada um deles que está lá, todos eles, e que merecem ser respeitados. Então, eu não faria nenhuma intervenção e nenhuma atitude em relação à Câmara, mesmo que eu fosse prefeito, porque temos que preservar a independência dos poderes. Mas, a minha opinião pessoal, acho que talvez existisse uma outra forma de lidar com isso e não, assim, no final de mandato, depois faltando poucos meses, chegar ao ponto de uma cassação. Mas a Câmara saberá como lidar com essa questão, porque tem coisas aí que eu não conheço. Tem situações vividas que eu desconheço, eu não tenho como julgar por situações que eu não tenho informação. Agora, Silvio, vamos falar sobre mobilidade urbana, né, o trânsito maringaense, cada vez mais pessoas vindo para Maringá, e também a questão dos semáforos, questões dos radares. Como que o Silvio vai ouvir, né, as pessoas, a comunidade, motoristas, população, né, que quer atravessar a faixa, esse trânsito, como fazer para melhorar, né, a mobilidade, a questão do transporte público? É um sistema bem complexo, né? Não é apenas resolver um ponto, né? De fato, é um assunto complexo. Mas eu diria assim, nós temos alguns problemas. Um dos problemas é o trânsito, que está ficando congestionado e está voltando a ser um pouco mais, digamos,
talvez estou exagerando um pouco, mas selvagem. Muito acidente, muita gente sofrendo, morrendo e tendo que ficar inválida por conta do trânsito. Mas eu voltaria a dizer o seguinte: no nosso tempo, quando a gente estava na prefeitura, nós resolvemos batizar todos os pardais, que naquela época chamava pardal, de salva-vidas. Por quê? O que a gente queria era que as pessoas tomassem consciência de que o radar não é um arrecadador de dinheiro. Ele é um indicador de respeito à vida. Por que tem o radar naquele lugar? Porque de alguma forma a comunidade daquele lugar pediu, por favor, façam alguma coisa, porque nossas crianças estão correndo risco de vida, nossos idosos estão correndo risco de vida, já ocorreram muitos acidentes aqui. Então a gente colocava o equipamento para salvar vidas. E era um processo de conscientização, de educação. Eu, sendo prefeito, diria assim, a coisa ideal para mim seria que lá no orçamento do município a rubrica arrecadação de multas fosse zero. Esse era o ideal. Porque se fosse zero, significa que todo mundo está respeitando o trânsito, que as pessoas estão se comportando de maneira correta. Sim. A gente implantou aqui o respeito à faixa de pedestre, e eu lembro perfeitamente que você colocava o pé na faixa e as pessoas paravam. Hoje eu não arriscaria fazer isso de novo. Eu tenho tido experiências andando na rua e eu não arriscaria fazer isso de novo, porque parece que as pessoas esqueceram. Ou veio muita gente, faz 12 anos que eu saí da prefeitura, veio muita gente para cá que não sabia que a regra aqui era essa. E aí se misturam, comportamentos diferentes. Mas educação no trânsito é absolutamente fundamental. A gente precisa investir e reinvestir e investir o tempo todo para que as pessoas tenham um comportamento respeitoso. Nenhum prefeito coloca radar em qualquer lugar com o objetivo de arrecadar. Eu acredito nisso, pelo menos eu nunca fiz isso. A gente faz atendendo demandas, pedidos da população, porque tem um histórico por trás daquele lugar que infelizmente já sacrificou muitas pessoas. Então, respeitar o trânsito eu acho que é o primeiro passo. Depois a gente tem que usar a tecnologia também para melhorar o trânsito, para diminuir congestionamento. Você falou dos semáforos. Está se falando aqui em Maringá agora das pessoas fazerem o semáforo em função do trânsito, como várias cidades já fizeram, fazer com que esse trânsito seja de acordo com o volume. Isto vai matar a onda verde, porque a onda verde só acontece se você tiver um sequenciamento lógico. Se você tiver em alguns lugares, nos cruzamentos da onda verde, um semáforo que vai respeitar o volume de trânsito que está andando, você mata a onda verde. O que é pior? A gente tem que pensar nisso. Então, talvez buscar alternativas, vias alternativas para descongestionar nos momentos de pico algumas áreas que estão hoje congestionadas. Então, tem solução, a gente tem que pensar nisso e temos que valorizar o transporte público para que menos pessoas precisem usar o carro particular. São várias estratégias que serão adotadas e eu tenho certeza que a gente vai melhorar esse trânsito. Tá certo. Vamos falar agora então sobre saúde e segurança, Vamos falar sempre a população em primeiro lugar, a saúde, e também sobre a segurança, que muitas pessoas estão aí inseguras com principalmente bairros afastados e tal. O que você pode falar para essas pessoas? Qual o seu plano para essa gestão? Bem, é interessante você ter colocado esses dois pontos assim, um colado no outro, porque durante muito tempo e durante a minha gestão, o problema que era considerado mais grave pela população entre os serviços que a prefeitura prestava para a comunidade era a saúde. A área da saúde era a que mais tinha, reclamação dos contribuintes. Agora é a segurança. Nesse momento, a gente houve mais demandas em relação à segurança do que em relação à saúde, embora tenha demanda dos dois lados.
No que diz respeito à segurança, eu diria o seguinte: felizmente, na nossa coligação, nós temos, junto conosco, o PL, que o Partido Liberal tem o delegado Jacovós como seu presidente, e que faz 40 anos que ele trabalha com segurança pública. Então, ele vai nos ajudar num projeto de segurança pública. Nós vamos poder contar com o soldado Adriano, que é nosso deputado aqui de Maringá e é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Então, aquilo que a gente precisa do governo do Estado para ajudar na segurança, nós temos um canal privilegiado. Ele é o presidente da Comissão de Segurança Pública no governo do Estado, na Assembleia Legislativa. Temos o delegado Luiz Alves, que é vereador também da nossa coligação e que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Vereadores. Então, eu acho que a gente está muito bem assessorado para buscar soluções. Uma das soluções que eles já indicaram é de que a gente deveria colocar unidades, postos de segurança em módulos de segurança pública em Iguatemi, Floriano e em alguns pontos de Maringá. Então, isso já é uma demanda, isso vai ter que ser assim para que as pessoas possam ter um pouco mais de rapidez no atendimento e uma sensação de segurança. Então, eu confio muito que eles vão nos ajudar, além do Conselho de Segurança do CONSEG, que também tem muita experiência e que os órgãos de segurança pública estão lá no CONSEG. Então, eu acho que com a experiência que nós temos e mais o CONSEG, a gente vai fazer um trabalho bem legal. Quanto à saúde, o que a gente tem percebido é que as filas por consultas e procedimentos especializados estão realmente bem longas e bem demoradas. Eu ouvi depoimentos assim bem preocupantes e tristes de pessoas que estão há 1, 2, 3 anos esperando por um exame e muitas vezes este período de espera pode ter tornado o problema dele irreversível. Em alguns casos, isso pode ser tempo demais. Agora, não tem mais como resolver o problema. Então, isso é bastante preocupante e qualquer candidato que postule à Prefeitura de Maringá tem que ficar muito preocupado com isso, porque nós estamos lidando com vidas e vidas não se repõem. Bem material você indeniza, mas não existe indenização para a vida. Então, nós vamos aumentar a oferta de consultas e procedimentos especializados. Vamos trabalhar fortemente nisso e eu tenho certeza que a gente vai fazer. E também não vai faltar remédio no posto. A gente nunca faltou na nossa gestão e a gente vai ter mecanismos corretos para antecipar as demandas de maneira que a população não fique desatendida. Esses são pontos importantes que a gente vai trabalhar, mas o mais importante é retomar o Maringá Saudável, o programa de promoção e prevenção. Esse é o mais importante, porque corrigir ou recuperar uma pessoa que está doente é uma coisa. Evitar que essa pessoa fique doente é outra coisa. E isto, obviamente, dá mais qualidade de vida. Depois que você está doente, aí a tua qualidade de vida está reduzida. Se a gente puder cuidar de você antes de você ficar doente, a tua qualidade de vida está estendida. E eu diria que esse vai ser o nosso foco na área da saúde. Silvio Barros, vamos falar agora então sobre arborização, né? Um problema aí recorrente, né? Há muitos e muitos anos aí na cidade, as filas. Qual que é o seu plano aí para estar solucionando, né? Amenizando aí as pessoas que fazem os pedidos, mas se demora, né? Para ser efetuado o corte, de repente também os casos mais graves também resolvendo assim de momento. Olha, esse é um problema também muito comum e praticamente todas as reuniões que a gente fez nos bairros, com segmentos diferentes da sociedade, esse assunto sempre vem à pauta, que é a questão da arborização. Nós, maringaenses, adoramos as nossas árvores. É realmente um patrimônio do qual a gente não quer abrir mão, mas que elas dão trabalho, dão trabalho. E colocam o patrimônio da gente em risco e a vida também. Então, é muito importante fazer um manejo adequado disso. E eu acredito e tenho convicção de que isso é perfeitamente possível. Nós temos como fazer um manejo da arborização urbana preventivo e corretivo. E os dois têm que ser feitos ao mesmo tempo.
o preventivo, evitando que o desastre maior aconteça, e o corretivo, fazendo as remoções ou as podas que estão demandadas lá há bastante tempo. O problema da remoção, Gabriel, é que tem que ter o laudo de um agrônomo dizendo que a árvore está condenada. E o laudo, a emissão do laudo demora muito. Muitas vezes demora tanto que não adianta mais, a árvore já caiu. Então, é preciso ter o laudo. E, às vezes, a pessoa que está pedindo a retirada fala, a árvore está com cupim, ela está condenada. Mas, quando o agrônomo chega lá, ele faz a sua análise e chega à conclusão de que não. Então, ele não dá o laudo para a retirada daquela árvore. E aí cria aquele conflito, aquela confusão. Mas uma coisa é interessante. De uns anos para cá, e tem que lembrar que faz 12 anos que eu saí da prefeitura, muita coisa aconteceu no mundo. O WhatsApp, por exemplo, não existia. Quando eu estava na prefeitura, não existia. E olha o que ele mudou a vida da gente. Então, tem várias tecnologias que foram criadas de lá para cá que podem nos ajudar muito. Hoje existem tecnologias que permitem a gente fazer quase que um raio-x da árvore e dizer na hora, em minutos, se ela está ou não está doente, se ela pode ou não ter um laudo de remoção. Esta tecnologia, às vezes, a prefeitura não detém. E também não justificaria a prefeitura investir num negócio desse. Mas quando ela faz um contrato de terceirização para poda e remoção de árvores, e ela tem que fazer, porque a equipe da prefeitura não consegue administrar esse número de árvores, ela deveria incluir no edital o laudo. Houve um tempo em que isso não era permitido, o laudo só podia ser emitido por um funcionário concursado, alguém de carreira de Estado, que a gente chama. Eu entendo que a prefeitura pode hoje contratar empresas terceirizadas para poda, remoção e emissão do laudo, porque tem cidades que estão fazendo isso. Então, se alguém está fazendo, nós podemos fazer também. E isto agilizaria muito esse processo. E quando a gente fala de um processo de manejo preventivo, é o seguinte, nós temos como mapear na cidade, toda vez que tem tempestade, quais são os bairros onde cai mais árvore. E a gente poder cruzar isso com as árvores mais antigas, que foram plantadas há mais tempo. E ver se existe um cruzamento. E se existir, a gente pode fazer um manejo preventivo. A gente começar a substituir árvores nessas regiões onde o problema é mais grave. Fazer alternado. Árvores que a gente percebe que vão durar menos tempo, nós já começarmos a substituir preventivamente agora. E em alguns países do mundo, eles administram a arborização urbana de um jeito bem interessante. Eles escolhem árvores de porte, que é o caso de Maringá, árvores que vão dar a sombra, vão dar o microclima que a cidade precisa, mas eles determinam qual é o tempo de vida que essa árvore deve estar ali. Então, essa árvore é seguramente saudável por 40 anos. Então, daqui 40 anos, a gente começa a remover, independente de ter laudo ou não. A gente não vai esperar a árvore ficar velha e cair. Então, já está previsto no plano de manejo que a árvore completando 40 anos, aquela espécie de árvore deve ser trocada. Ou porque a raiz vai crescer demais e vai começar a interferir na rede de serviços infraestruturais, ou porque os galhos vão ficar muito grandes e vão ultrapassar o que deveria, ou porque o risco da árvore cair é maior. Mas cada espécie de árvore vai ter o seu tempo de vida previsto no plano de manejo. Então, isso tudo é planejado com antecedência. Nós não fizemos isso até agora, mas podemos fazer daqui para frente. Nada nos impede de trabalhar num plano de arborização preventivo e corretivo para que a gente não tenha tantos prejuízos como a gente está tendo hoje. Tá certo. Agora, Silvio, estamos encerrando aqui nosso bate-papo, nosso podcast. Agora um espaço aberto para você, né? Falar diretamente com os maringaenses. Algum assunto que você queira falar também. Espaço para você. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Maringá pela oportunidade de estar aqui e só deixar um recado importante. Nós entendemos que a responsabilidade do poder público é muito grande e deve trabalhar de maneira compartilhada com a comunidade. Mas tem também que pensar o futuro. Nós precisamos resolver os problemas que a cidade tem hoje, mas temos obrigação de pensar no futuro. E eu queria só lembrar vocês o seguinte, quando a gente olha na nossa cidade nesse momento e vê esses ipês totalmente floridos, o que eu sinto é gratidão.
Gratidão por pessoas que lá atrás, há 30, 40, 50 anos atrás, sonharam com a cidade que a gente tem hoje, com essas ruas floridas, e foram lá e plantaram aquela árvore, sem saber se um dia eles iam ver as flores. Mas eles sabiam que se eles plantassem naquele momento, um dia a cidade seria como a gente tem hoje. Então eu sou grato a essas pessoas que sonharam por nós, que trabalharam para nós. E aí a minha preocupação é o que nossa geração está sonhando para a próxima. O que nós estamos plantando para a próxima geração. Algumas coisas nós vamos ter que fazer agora para que eles possam colher os resultados lá na frente. Então, o futuro da nossa cidade, dos nossos filhos, dos nossos netos, será decidido agora. O futuro é agora. Então, que a gente tome muita consciência, tenha muita responsabilidade na hora de escolher como nós vamos votar, para que as decisões tomadas agora possam deixar um sonho melhor, possam deixar pelo menos uma cidade com a qualidade que a gente recebeu de quem sonhou para nós lá atrás. Obrigado, Silvio, pela participação aqui no Jornal Maringá. E eu que agradeço. Um abraço. Jornal Maringá, a serviço de Maringá e região.